Olá, eu sou Luciano, médico endocrinologista, credenciado da Unimed de São Sebastião do Paraíso. Vou falar um pouco sobre o tema de obesidade. Dia 11 de outubro é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade. Essa doença que tem uma prevalência muito alta na população. Os estudos mostram que cerca de 20% da população brasileira sofre com a obesidade. A melhor forma da gente tratar essa doença é através da prevenção. A prevenção já começa na vida infantil, né? Com a criança. Já com os hábitos alimentares, o estímulo à atividade física, começa desde cedo. A gente tem que ter uma noção importante, já para a vida adulta, do conceito de peso máximo. O que significa isso? Uma vez que a pessoa atingir um determinado peso, mesmo que ela perca esse peso depois, consiga emagrecer, o organismo, por uma questão de instinto de sobrevivência, vai tentar voltar a esse peso original. Não é que a pessoa não consiga ficar com um peso mais baixo, mas pode ter um pouco mais de dificuldade. Ou seja, duas pessoas com 80 quilos, uma que já teve 100 e a outra que o peso máximo é 80, aquela que teve 100, teoricamente vai ter uma dificuldade um pouco maior para perder e manter o peso perdido. Da importância, mais uma vez, da prevenção da obesidade. A obesidade é uma doença crônica. Esse conceito ele é muito importante. Assim como o diabetes, a pressão alta e outras doenças, né, tem esse caráter crônico, a obesidade deve ser considerada, ser tratada dessa forma. Aquela busca por um tratamento definitivo, uma dieta milagrosa, um remédio salvador, não é um caminho, né? O caminho é o cuidado continuado. Esse cuidado que é baseado numa mudança alimentar contínua, progressiva, mudança de aspecto de atividade física, incorporar isso na rotina da sua vida, né? Cada vez mais. O uso da medicação em alguns pacientes, mas não em todos. E o acompanhamento multiprofissional, ele é fundamental. Pode ser com endocrinologista, com nutricionista, com educador físico, psicólogo em alguns casos. É fundamental esse acompanhamento. São esses 4 pilares do tratamento, do acompanhamento da obesidade. A atividade física, ela tem uma importância muito grande na manutenção do peso perdido. Para perder peso, a atividade física é importante, mas não tanto quanto a mudança do padrão alimentar. Só que com o tempo, o organismo se adapta. À medida que a gente perde peso, o organismo ele reduz a taxa metabólica basal, ele aumenta o apetite, ele tenta compensar isso como instinto de sobrevivência. E a atividade física é a forma principal que a gente tem, uma forma muito importante de contrabalancear esse instinto do nosso organismo, aumentando o nosso gasto energético. E a atividade física não precisa de ser só aquela sistematizada, dentro de um programa específico, em academia, atividade aeróbica, isso é importante, mas não apenas ela. Qualquer movimentação, ela é importante. A gente deixar aquele hábito sedentário, procurar sempre se movimentar mais, deixar o carro um pouco mais longe do trabalho, procurar andar mais a pé, subir mais de escada do que de elevador, procurar sempre se movimentar. Estudos mostram que quem consegue andar em torno de 500 passos por dia já tem uma redução da incidência de doenças como diabetes e ajuda a combater a obesidade. A obesidade, ela tem que ser encarada como uma doença crônica, assim como o diabetes e a pressão alta e outras tantas doenças tem um caráter crônico, né? A gente não fala muito em cura, é uma doença crônica que demanda um cuidado, um acompanhamento. Assim também acontece com a obesidade, né? E a gente tem 4 pilares nesse acompanhamento. A questão da mudança de estilo de vida com a alimentação, uma alimentação mais saudável, buscando perda de calorias, melhora do tipo de nutriente. O segundo pilar, atividade física, aumentar
quantidade de atividade física no seu dia a dia, exercícios aeróbicos, também exercícios de musculação, o uso de medicações para alguns pacientes, mas não para todos. E o quarto pilar, acompanhamento profissional, fundamental também. Às vezes o acompanhamento multiprofissional, com endocrinologista, nutricionista, educador físico, psicólogo também para alguns pacientes. Para ajudar nessa empreitada que é perder peso, que é prevenir a obesidade, né? Que não é uma situação fácil, a Unimed ela oferece uma série de conteúdos muito interessantes. O programa Mude um Hábito, tem dicas, tem orientações, vale a pena vocês verificarem. Para mais conteúdos educativos como esse, a gente tem as plataformas digitais da Unimed São Sebastião do Paraíso, para vocês acessarem. Um abraço a todos e muito obrigado.